Polícia identifica corpo encontrado dentro de uma mala no bairro do Monte Castelo. O corpo foi encontrado por volta das 10 horas da noite, quando os moradores resolveram abrir uma mala de onde saía um grande mau cheiro. Na tarde de hoje, uma cabeça e outros restos mortais foram encontrados carbonizados. Bandidos explodem mais um caixa eletrônico no Maranhão. Moradores de Passo do Lumiar bloqueiam estrada em protesto. Ministro da Saúde chega ao Maranhão, médicos ficam de costas ao ministro em protesto. E ainda o trabalho de cultivo de hortaliças na cidade de Imperatriz. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite para você de casa. Muito boa noite. Crime com brutalidade neste final de semana. Na noite de ontem foi encontrada uma mala com partes de um corpo humano no bairro do Monte Castelo. Moradores incomodados com o mau cheiro decidiram abrir a mala. Identificaram as partes do corpo enrolada em saco plástico em estado de decomposição. Agora pela tarde, a cabeça da vítima foi encontrada próximo ao local e o corpo foi identificado como Francisco João de Souza. Ele era operário e estava sumido desde a sexta-feira, quando ainda trabalhava em uma obra lá no Coafuma. A polícia estava à procura da cabeça e dos membros inferiores, que só foram encontrados na tarde de hoje. O corpo foi encontrado por volta das 10 horas da noite, quando os moradores resolveram abrir uma mala de onde saía um grande mau cheiro. Eles se depararam com o corpo onde faltava a cabeça e os membros inferiores, que só foram encontrados a cerca de 30 metros, carbonizados. Por volta das 22h30 de ontem, nós estávamos de plantão quando fomos informados de que partes de um corpo teria sido encontrado dentro de uma mala que estava aqui ao lado do antigo Cine Monte Castelo, né? O homem foi identificado como Francisco João de Souza, de 30 anos. Ele era natural do estado do Piauí e trabalhava como servente da construção civil. Segundo informações da polícia, ele havia saído do alojamento onde ele dormia na última sexta-feira, sem dizer para onde ia. Mas ele já foi identificado como sendo um funcionário de uma empresa do ramo da construção civil. Ele é um piauiense que está aqui desde março, trabalhando nessa empresa, né? E estaria morando no próprio canteiro de obras, no alojamento. Após a identificação do corpo, a polícia já iniciou as investigações para encontrar as possíveis razões para o crime. Mas uma coisa intriga a polícia. Eles acreditam que os membros que estavam desaparecidos não estavam no local quando a mala foi encontrada pelos moradores. Que nós tivemos ontem à noite aqui e essa cabeça não estava aí. Então pode ter sido colocada depois? Eu estou achando muito estranho. Eu teria, vamos dizer assim, eu teria visto essa cabeça aí. E mais uma explosão a caixa eletrônico no interior do estado, dessa vez em Cidelândia, distante 600 quilômetros da capital. A ação aconteceu por volta de 3 da madrugada desta segunda-feira, com uma grande explosão. Muita gente resolveu sair às ruas para ver o que havia acontecido e com a força das dinamites, a estrutura do banco ficou abalada e a parte interna completamente danificada. Em 5 anos, a agência já foi assaltada 4 vezes. Só em 2013, esta já é a terceira explosão na agência do Banco Bradesco daquela cidade. Até agora, nenhum suspeito foi preso e, segundo a polícia, 6 homens participaram do crime. Na cidade de Bacabal, uma fiscalização da Procuradoria Regional do Trabalho identificou 12 pessoas trabalhando em condições de escravidão. E agravante é que a obra em que eles atuavam é do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Entre as irregularidades estão falta de assinatura das carteiras de trabalho, falta de equipamento de proteção, materiais para primeiros socorros, falta de água própria para consumo, falta de banheiros, pagamentos atrasados e o abrigo improvisado para os trabalhadores também não oferecia nenhum tipo de condição de higiene e conforto. E segundo a Procuradoria do Trabalho, uma audiência pública vai ser realizada com as empreiteiras envolvidas na obra e será assinado um termo de ajustamento de conduta.
E hoje, moradores do bairro Lima Verde, em Passo do Lumiar, interditaram a rodovia que dá acesso à capital. Ônibus ficaram impedidos de seguir viagem e as reivindicações eram por segurança, saúde, educação e infraestrutura. Para chamar a atenção das autoridades, bloquear estradas e atear fogo em pneus são práticas que nos últimos meses vêm sendo adotadas em manifestações em todo o país. E no protesto desta segunda-feira no bairro Lima Verde não foi diferente. Aqui, a quantidade de problemas é extensa e os moradores resolveram ir para a rua cobrar solução e fecharam a MA 201. Começa com a questão do saneamento básico, né, asfaltamento das ruas, iluminação pública que nós não temos, segurança pública, coleta de lixo de maneira correta e limpeza, né, um cuidado com as nossas ruas. Aqui nós estamos realmente uma questão de nada. O descaso é geral. Políticas públicas é zero aqui com a gente. A polícia informou que havia um acordo com os manifestantes para liberar o tráfego, mas não foi cumprido. A representante da liderança aqui falou que 10 horas liberava a via, né? E assim também que chegasse o pessoal da Prefeitura do Passo Lumiar para ele entrar no entendimento das necessidades do residencial Lima Verde. O protesto deixou esse trabalhador irritado. Ele estava há 4 horas dentro de um ônibus e o destino dele era o bairro São Francisco. Perdendo um dia de serviço, eu vou pagar R$70 para a empresa por causa de uma palhaçada dessa, porque já que eles querem fazer hoje o protesto, que eles vão ir para a prefeitura, que eles não estão prejudicando o prefeito, eles estão prejudicando nós passageiros. Na BR-316, próxima à cidade de Bacabal, um acidente com uma viatura da Polícia Militar deixou 3 pessoas mortas. Na altura do povoado Esperança, a viatura da polícia bateu em frente com um veículo Corolla de Nilópolis, do Rio de Janeiro, e estavam participando do evento em Bacabal Folia. Na colisão morreram Plínio Diniz Júnior, Cláudio Santos e Fabrício da Silva, que estavam no Corolla. Wesley da Silva, que também estava no veículo, conseguiu sobreviver. Todos são naturais da Paraíba e moravam aqui em São Luís. Na viatura, os 2 policiais foram para o hospital em estado grave. No próximo bloco, tem política aqui no Maranhão Acontece. Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, chega ao Maranhão para falar do programa Mais Médicos. Nós voltamos em instantes. E no quadro de entrevistas de hoje, recebemos aqui no Maranhão Acontece o promotor de justiça, Haroldo Brito. Boa noite, promotor. Seja bem-vindo ao Maranhão Acontece. Hoje vamos falar sobre uma temática que está em discussão dentro da Procuradoria, que é a fiscalização na infraestrutura médica de grandes eventos, de pequenos eventos, acredito também. Como é que está o pensamento, o estudo dessa fiscalização? Pois bem, boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. No penúltimo final de semana, 2 pessoas morreram nesses eventos. Então isso gerou uma sociedade no Novo Silêncio, uma grande preocupação. E a Procuradora-Geral, diante desse quadro, resolveu formar uma comissão de promotores da região metropolitana para cobrar das autoridades competentes, prefeitura e da polícia, uma intensificação na fiscalização. Não só na concessão de alvarás, cobrando que haja pronto atendimento médico para essas pessoas, né? Como também a fiscalização da polícia, do DENARC, para que evite a distribuição de droga nesses eventos, né? Então nós estamos averiguando se está havendo, como é que estão sendo concedidas essas licenças, se elas estão sendo concedidas por quem de direito, né? E averiguando também, através do controle externo da atividade policial, se o DENARC está fiscalizando como é que essas drogas estão entrando, se é que estão entrando e como estão entrando e para quem está sendo distribuídas. E também, é claro, a presença de menores nesses lugares, o que é proibido por lei. Já foi instaurado um inquérito, claro, o inquérito está no civil já instaurado por determinação da Procuradora-Geral de Justiça, doutora Regina Rocha, e já iniciamos os trabalhos, já tem uma semana mais ou menos, com os promotores da região metropolitana, Passo Lumiar, Raposa, Ribamar e São Luís. E já foi identificado, inclusive, a falta de documentação para a regularização dessas festas. No último final de semana, houve uma festa que foi realizada por autorização da Justiça. A Blitz Urbana proibiu a realização, não concedeu o alvará, proibiu a realização, conseguiram eliminar, a festa foi realizada, né? Eu não sei sobre que critérios, eu não conheço o processo, sobre que circunstância foi concedida essa liminar. Mas digo que nós precisamos cobrar das autoridades que ninguém está aqui querendo proibir que a existência dessas festas, que elas aconteçam, mas que haja uma fiscalização e que haja o atendimento médico, que haja a fiscalização da polícia, que haja a fiscalização do comissário de menores e por aí vai. E quais são os itens indispensáveis para que aconteça uma festa com segurança, além de toda a documentação? Pronto atendimento médico, questões de saída de incêndio, aprovação do Corpo de Bombeiros, né? Segurança, fiscalização dos policiais ligados à área de entorpecentes, né? Presença de comissários de menores dando batidas para verificar se existe menores lá dentro.
todos esses conjuntos de elementos que dão segurança às pessoas que participam dessas brincadeiras. Não queremos proibir, e nem podemos, né? Mas que haja segurança para as pessoas. 2 pessoas morreram. Será que a gente vai ter que deixar mais gente morrer para que façamos alguma coisa realmente efetiva para debelar esse tipo de acontecimento? E como é que fica a questão da fiscalização, então? Tem como fiscalizar todos os pontos onde ocorrem festas? Então, o senhor falou em relação à região metropolitana, também na cidade de Raposa, por exemplo? É por isso que nós nos reunimos com o promotor de lá, para a gente, inclusive, pedir para que, vamos dizer assim, iniciar um trabalho junto ao Poder Legislativo dessa cidade, porque ele não tem legislação específica para isso. Então, o doutor Reinaldo, que é promotor da Raposa, já iniciou isso. Salvo engano, o Ribamar também não tem, também vai ser feito um trabalho nesse sentido para que essas cidades tenham, pelo menos, a legislação específica. São Luís tem. O que falta aqui é a gente cobrar mais, é que as autoridades realmente fiscalizem com mais eficácia esses eventos, para que não ocorra morte como aconteceu. Uma foi de overdose, outra foi por espancamento, dentro dos locais, praticamente. Esses organizadores de festas, promotores de eventos, eles estão cientes do que eles têm que cumprir? Olha, é uma coisa que o Ministério Público quer, porque às vezes a pessoa realiza esses eventos sem ter noção das coisas, né? As pessoas fazem essas coisas sem ter noção. Ele quer entreter o público, quer ganhar o dinheiro dele, que é justo, sim, obviamente que é justo, mas ele não tem noção dos itens de segurança. Nós tivemos um exemplo recentemente lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Onde morreram mais de 600 pessoas. Então, eu acho que está faltando um pouco também de orientação a essas pessoas que promovem esses eventos, né? Eles têm noção dos itens de segurança básicos, mínimos, para você receber as pessoas e de forma que elas brinquem tranquilamente, né? Fiscalização na questão das drogas, que haja o pronto atendimento, locais de saída, né? Segurança, né? E por aí vai, para evitar esse tipo de coisa. Fiscalização das pessoas que entram naquele lugar para que não entrem armadas e por aí vai, né? E segurança forte para evitar que esse rapaz morreu espancado, para evitar que aconteça isso, que o grupo mais forte sobreponha sobre o mais fraco. Ok, né? A gente agradece então a presença do promotor de justiça, Haroldo Brito, aqui no Maranhão Acontece. Eu que agradeço. Muito obrigado. Senhores, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, veio ao Maranhão para falar do programa Mais Médicos, que foi anunciado pelo governo federal. Em protesto, os médicos maranhenses ficaram de costas ao ministro. O número de médicos do estado foi questionado por profissionais de medicina que estiveram no encontro para protestar contra o programa federal. Na verdade, não existe falta de médicos no Brasil, existe uma má distribuição. E o que leva a essa má distribuição dos médicos no Brasil? Principalmente o fato do médico se formar e muitas vezes não ter condições de exercer a medicina com dignidade nos locais mais longínquos do país. A carência de profissionais de medicina fez com que o governo federal lançasse na semana passada o programa Mais Médicos, apresentado nesta segunda-feira aos prefeitos e gestores municipais maranhenses durante a visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Se os meus colegas não quiserem sair, eu vou para frente do governo. Vamos passar aí o primeiro slide. É muito importante a gente ter condições de trabalho do profissional, melhor estrutura para receber com mais conforto os nossos pacientes. Então, nós já temos em obras, em execução desde 2011, alguns que já estão ficando prontos, já estão sendo concluídos, equipamentos, reformas, ampliações em mais de 800 hospitais. O secretário de Saúde, Ricardo Murá, questionou os dados do Conselho Federal de Medicina e afirmou que um dos grandes problemas da saúde no estado é a contrapartida dos municípios. O médico, por si só, ele não é o objeto final. Primeiro é preciso ter a unidade, ter o equipamento, ter os profissionais. A unidade tem que estar adequada a receber esse profissional. O problema vamos dizer, como é que a gente gerencia esse programa? Quer dizer, o programa na teoria é ótimo, na prática ele é um pouco diferente. Os prefeitos de Imperatriz e Balsas também falaram sobre as dificuldades que os gestores enfrentam na administração da saúde. Nosso problema não é só médico, o médico também é um problema grave. Nós temos 0,6 médicos por habitante. Dentre o menor do país, o estado do Maranhão, nós, em Balsas, somos o menor do Maranhão. A grande dificuldade do médico ir para uma cidade remota é porque ele praticamente encerra qualquer possibilidade de crescimento na carreira, de aprendizado. Eu acho que o mérito deste programa é que por algum tempo, por 1, 2, 3 anos, o médico possa ficar
mas que depois ele retorne para um centro maior para ele continuar evoluindo. Apesar da polêmica em torno do assunto, Alexandre Padilha falou que o programa vai priorizar a contratação de médicos brasileiros e melhorar o atendimento na atenção básica. Primeira ação do programa é mais infraestrutura, construção de unidades, reforma das unidades, ampliação, apoio à construção e manutenção dos hospitais. São mais de 540 novas unidades de saúde sendo construídas e ampliadas no interior do Maranhão com esse programa. E junto com a infraestrutura, mais recursos, mais meios. Mas a gente sabe que um médico ali do lado do paciente faz a diferença em qualquer situação. E depois o ministro Padilha foi recebido pela governadora do estado, Rosiana Sarney. As informações com Márcia Carvalho. Boa noite. Após o encontro com os prefeitos, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, veio até o Palácio dos Leões para uma reunião com a governadora Rosiana Sarney para tratar sobre a atualização dos repasses para a saúde no estado. Na ocasião, ele anunciou investimentos na ordem de 200 milhões de reais. Outro assunto foi quanto ao teto da saúde destinado para o estado. Atualmente, o Maranhão recebe R$ 127 per capita, enquanto em outros estados o valor é de R$ 160. Veja o que disse a governadora Rosiana Sarney sobre o assunto. E a outra questão que nós discutimos é justamente o teto, né? O teto porque o Maranhão tem o menor teto de saúde de todos os estados brasileiros. Então ele ficou de estudar e é preocupante esse teto porque todos os outros estados têm um teto maior e nós agora estamos nos preparando a rede do estado para podermos entrar com um processo no Ministério da Saúde para que a gente possa alcançar esse teto e, sendo assim, melhorar os recursos para a área da saúde. Márcia Carvalho, para o Maranhão Acontece. E foi dada continuidade às reuniões sobre o plano plurianual. Dessa vez o encontro foi a comunidade do Itaquibacanga. Participaram da audiência lideranças comunitárias da área Itaquibacanga, com o secretário de Planejamento e Desenvolvimento. Ele apresentou aos moradores a forma de funcionamento do Plano Plurianual, que é um instrumento de planejamento governamental de médio prazo previsto no artigo 165 da Constituição Federal. Nós temos como prioridade hoje dentro do Itaquibacanga a ampliação da barragem do Bacanga, né, com a duplicação da Avenida dos Portugueses, além da infraestrutura dentro do bairro, porque nós temos um grave problema de transporte público, onde é influenciado diretamente pela incapacidade, pelo estrangulamento da barragem do Bacanga. Os participantes se reuniram em 5 grupos temáticos de trabalho, que foram subdivididos de acordo com os focos de necessidades para debater as prioridades de investimento da gestão municipal para os próximos 4 anos. Propostas na educação, na saúde, no transporte, no trânsito, na habitação, no saneamento, enfim, essas propostas elas estão apenas indicadas e vão ser objeto de discussões nos grupos temáticos de trabalho que vão se reunir em seguida à plenária. Outras reuniões vão acontecer em mais 4 polos da capital: Cidade Olímpica, Coab, Centro e Coroadinho. Segundo o secretário, até setembro o plano será elaborado e entregue à Câmara Municipal dos Vereadores. Nós, depois que realizarmos aqui, no final desse mês, início de agosto, as audiências públicas, nós iremos então processar isso, transformar no documento, e esse documento deve ser encaminhado à Câmara até, no máximo, dia 30 de setembro. E veja depois do intervalo informações sobre a primeira feira de estágios e empregos do Maranhão. Maranhão Acontece volta em instantes. A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior promove de 18 a 20 de agosto a primeira feira de estágio e empregos do Maranhão. O objetivo é promover o encontro entre empresas e candidatos às vagas. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Fernando Lima, que é secretário adjunto de Ciência e Tecnologia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como é que está? As inscrições já vão abrir? Como é que vai ser isso? A nossa previsão é que as inscrições sejam abertas a partir do dia 10 de agosto. Isso vai estar disponível no site do Maranhão Profissional, também em todos os sites do governo e das escolas e empresas parceiras do programa Maranhão Profissional. Professor Fernando, como é que é idealizado essa feira de estágio e emprego do Maranhão? Como vai ser
vai ser um encontro de empresários com possíveis estagiários? Durante essa feira, nós vamos estar apresentando, vai ter todo um conteúdo, né, de apresentação para os alunos e também para os empresários. E vai ser um grande momento dos empresários saberem onde buscar os profissionais que estão precisando para os empreendimentos do Maranhão. Palestras vão ser realizadas? Palestras, mini-cursos, é uma programação extensa para 3 dias. A gente já pensou até em aumentar um pouco essa feira, mas infelizmente a gente vai ficar mesmo contido nesses 3 dias. Mas vão ser 3 dias de intensa atividade, tanto para alunos como para empresários, né, e fazendo esse relacionamento para que a empregabilidade do nosso estado cresça cada vez mais. Existe parceria, participação de outras secretarias dentro desse projeto ou ele é único e exclusivo do Maranhão Profissional? O Maranhão Profissional já é composto, basicamente, tem na sua base 5 secretarias de governo que têm posição muito atuante dentro do programa, né? Que é a Secretaria de Indústria e Comércio, a Secretaria de Educação, a própria Ciência e Tecnologia, né? E nós temos mais a Casa Civil e o Planejamento. Então, são várias secretarias aí que trabalham em prol da capacitação de profissionais para o nosso estado. Por que então a realização de uma feira viu-se aí uma lacuna em relação a essa ligação entre quem precisa de emprego e quem está oferecendo? No primeiro ano, o Maranhão Profissional capacitou mais de 93 mil pessoas para o mercado de trabalho. No segundo ano, foi o ano de 2012, nós já capacitamos mais de 114 mil trabalhadores e para esse ano são 140 mil. E as empresas continuam reclamando que não sabem onde buscar os profissionais capacitados para serem inseridos no mercado de trabalho. Então essa feira vai ser o grande momento da gente apresentar esses profissionais qualificados aos empresários maranhenses e a partir daí eles começaram um relacionamento de saberem onde buscar, onde colocar o currículo, onde ser lido esse currículo e onde pode ser encaminhado essas pessoas. Algumas ações acontecem principalmente aqui na capital. O pessoal do interior vai poder participar de alguma forma? As empresas do interior também vão estar podendo participar? Vão poder participar, vai estar aberto para essas empresas participarem e de qualquer forma nós vamos colocar a Universidade Virtual do Maranhão transmitindo o evento. Todo o evento vai ser transmitido para todo o estado do Maranhão. Já são mais de 135 pontos de presença da Universidade Virtual do Maranhão. E nós vamos estar transmitindo todo o evento dessa feira para todo o estado, para pelo menos esses 135 pontos espalhados aí no estado do Maranhão. Em relação à feira, ela já vem para apresentar esse novo empregado para o empregador. Mas e em outro espaço, é possível fazer essa ligação, essa conectividade? Sim, a ideia é que esse espaço fique permanente, né? A gente deve realizar mais eventos para que essa conectividade não seja nunca desfeita. Mas o mais importante que a gente vai estar divulgando durante essa feira vai ser a participação do CINE, do Sistema Nacional de Emprego. Nós vamos estar dando treinamentos, cursos, para que todos os alunos, todos os profissionais e os empresários aprendam a cadastrar suas empresas e seus currículos de forma que eles fiquem permanentemente sendo observados um pelo outro. Então esse também vai ser um grande momento da gente estar divulgando o Sistema Nacional de Emprego. E esse currículo não faz parte mais só do estado do Maranhão. O maranhense capacitado aqui, ele vai poder ter oportunidades no Brasil como um todo, através desse sistema. Ok, nós queremos aqui agradecer a participação do professor Fernando Lima, secretário adjunto de Ciência e Tecnologia. Muito obrigado pelo esclarecimento. Obrigado a vocês pela oportunidade. Quando estiver mais próximo da feira, a gente espera dar mais notícias, com toda a programação sendo divulgada para que mais pessoas se inscrevam. Obrigado. Certeza. Obrigado. Só lembrando que a feira acontece de 18 a 20 de agosto. E julho, mês de férias, mas é também o período ideal para colocar em dia muita coisa que normalmente não se tem tempo para fazer. Como, por exemplo, renovar ou tirar documentação nos postos do Viva Cidadão nos meses de férias, como janeiro e julho, aumentam os números de atendimentos. A expectativa de aumento é de 10% em relação a junho, que registrou pelo menos 500 mil atendimentos em todas as 29 unidades do Viva Cidadão no estado. Em São Luís, o Viva Cidadão da Praia Grande é um dos mais movimentados neste mês. Muita gente aproveita o período de férias escolares para tirar documentos. A dona de casa, Ana Cléia dos Santos, aproveitou a segunda-feira para solicitar a primeira carteira de identidade do filho, Miguel, de 7 anos. Porque não perde aula. Aí ele não perde aula e é o momento certo. As carteiras de trabalho e de identidade são os documentos mais procurados pela população. São pelo menos 120 carteiras de trabalho por dia
e 350 documentos de identidade. A primeira via da carteira de identidade é gratuita. A segunda tem uma taxa de R$ 22,56. O aposentado Luiz Domingues Guedelha perdeu a carteira de identidade e hoje aproveitou para solicitar a segunda via do documento. Com certeza é bem melhor para tirar o documento, né? Em todo o estado, 13 unidades fixas e 12 unidades móveis atendem a população da capital e também 10 municípios do interior do estado. O serviço funciona há 15 anos no Maranhão. Imperatriz, Presidente Dutra, Caxias e Santa Inês contam com unidades de atendimento do Viva Cidadão. Nós temos 29 unidades, o atendimento é padronizado. Da forma como atendemos em São Luís, atendemos em qualquer unidade, seja fixa ou seja uma unidade móvel. As chuvas que têm caído na cidade evidenciam vários problemas de infraestrutura na cidade. Mas não são apenas os bairros da periferia que sofrem. Na área nobre da capital maranhense, a manhã chuvosa causa muitos transtornos. Bastou meia hora de chuva na manhã desta segunda-feira para evidenciar um problema antigo na capital maranhense: os alagamentos de ruas e avenidas. E para quem pensa que esta situação é exclusividade de quem vive na periferia, se enganou. No bairro do Calhau, área nobre de São Luís, um dos metros quadrados mais caros da capital, a cena é esta. Uma das ruas no entorno da Lagoa da Jansen virou um verdadeiro rio. Os motoristas mais corajosos se arriscavam a atravessar. Outros voltavam e alguns procuravam desviar da água e utilizavam a calçada. A situação por pouco não causa um acidente entre este caminhão e um carro de passeio. E a reclamação era grande. Difícil, né? Com a água aí no meio, a gente passando no meio da aguaceira aí, não tem esconde da lagoa, né? Aqui é o cartão postal da cidade. Não é? Isso é que é difícil. Os nossos políticos não vê isso aí, né? Nossos órgãos. Neste outro ponto, na rotatória do Calhau, bem em frente ao quartel da Polícia Militar, motoristas e motociclistas também enfrentaram problemas. A água tomou conta de uma parte da via e, com pouco espaço, ficou complicado passar pelo local. Mesmo com o fim da chuva, a água continuou represada e atrapalhava quem passava pelo local. Mais uma vez, a insatisfação veio à tona. Um absurdo, né? Porque a gente paga imposto e tem que conviver com essa situação. É bom os motoristas irem se preparando, porque os institutos de meteorologia prevêem chuva para toda esta semana. E veja daqui a pouco, o homem que convive com problema de saúde sobrevive com a ajuda de vizinhos na cidade olímpica. E ainda produtores de hortaliças no interior do estado ficam atentos às altas temperaturas para não prejudicar a colheita. Volta, agora vamos mostrar a história de Jaime da Silva Rosa. Ele é tetraplégico e vive sem apoio nenhum da família em um estado verdadeiro de abandono. A ajuda vem dos vizinhos. Jaime não anda e tem os movimentos limitados do corpo. A maior parte do tempo deitado e sozinho. Jaime da Silva Rosa, de 44 anos, trabalhava como pintor e há 7 anos foi diagnosticado com tetraplegia espática. A doença impossibilita que ele movimente os membros inferiores e superiores. A maior parte do tempo, Jaime fica deitado nesta cama. Depois que ficou assim, Jaime foi abandonado pela família. E agora quem cuida dele é a feirante Ana Célia, com a ajuda de mais 3 vizinhos. A Casa Simples fica na cidade olímpica. A feirante está em busca de ajuda para tratamento médico de Jaime. A situação dele não é fácil, fica de segunda a segunda, de terça a terça, essa posição. É o final de semana que a gente leva para a igreja e aí fica aqui trancado, só assistindo televisão. Jaime da Silva recebe um salário mínimo de auxílio-doença. O dinheiro é utilizado para pagar despesas como alimentação e medicamentos, mas ele não tem condições de se deslocar até o hospital para fazer fisioterapia. Ele conta que não sabe o motivo de ter sido abandonado pela família e a situação fica ainda mais difícil sem o tratamento adequado. Andar e ter o meu tratamento, né? E as pessoas que olham no momento desta matéria que venham tocados ali para me ajudar, né? Sobre o meu tratamento, porque eu quero voltar a andar. Estou muitos dias, muitos tempos já, uns 7 anos, deitado nessa exposição, né? E às vezes fica só um lado, muda para um lado para outro, às vezes sinto dores nos braços, nas pernas, e eu preciso de um tratamento. A feirante conta que não precisa de recursos para alimentação,
Toda ajuda com o tratamento será bem-vinda. E a gente pede assim que alguém da família se compadeça e ajude, procure os filhos, procure ajudar de qualquer maneira, porque não tem lugar mais que eu possa ir para ajudar esse rapaz. E os vizinhos também. Eu fui com a vizinha, elas não estão aqui porque esse horário é hora de que tem criança, e essa moça que foi comigo, ela tem um marido também que é deficiente, esse rapaz ajudou ele até quando pôde, a cadeira de roda que era dele, hoje esse rapaz senta. Porque o amanhã vai ter só a Deus. Bom, qualquer tipo de ajuda pode ser repassada para o telefone da senhora Ana Célia, que é o 9171-6112. Eu repito aqui para vocês, 9171-6112. E o cultivo de hortaliças aqui no Maranhão requer cuidados especiais, principalmente quando se trata de altas temperaturas. Especialistas redobram os cuidados com o solo, principalmente na mudança de temperatura. Veja na reportagem de Wilton Barbosa, de Imperatriz. Há quem diga que o tempo é bom para as plantações de hortaliças. A temperatura nessa época do ano pode chegar até 40 graus. Nestas condições, os produtores precisam estar atentos para garantir bons resultados no plantio. Cláudio Araújo sabe muito bem o que isso significa. A mudança do clima é sinal de que o solo precisa de água. Sempre molhada. Molhar bem 2 vezes ao dia. Ter os horários, né? Porque aqui no meu caso eu molho aqui o meio-dia e agora na parte da tarde. Então, para umas que já são irrigadas, não tem problema, eles colocam o irrigador o dia todinho, são o dia todinho molhando. Aí para mim não, é diferente, né? Que eu ainda estou iniciando aqui e isso. Aí então eu tenho que molhar 2 vezes ao dia bem molhado. As hortaliças mais cultivadas na região são alface, cebolinha, couve e coentro. A verdade é que a plantação de hortaliças exige do produtor um cuidado sempre especial, seja no período da chuva ou do sol. Isso para que a plantação permaneça sempre dessa forma, verdinha. Afinal de contas, quanto menor a produção, maior será o valor cobrado ao consumidor. Na feira, um pé de alface, nesta época do ano, pode ser encontrado no valor entre R$ 3 e R$ 4. O preço pode subir em tempos de chuva, quando a produção fica comprometida. Raimundo Nonato conta com a experiência para não ter prejuízos. Esse mês de julho e julho, ele é o mês melhor, esse tipo de plantio, alface, coentro. Folhagem é o mês melhor, e de setembro em diante aí já esquenta muito, aí não fica muito favorável para a gente plantar não. Confira agora o que acontece amanhã. Capacitação dos parceiros do projeto Reaparelhamento da Rede de Atendimento à Mulher da região metropolitana de São Luís sobre a violência de gênero e o papel do trabalho em rede para o enfrentamento. O evento tem a coordenação da Secretaria de Estado da Mulher e acontece às 8 horas da manhã no Hotel Santa Luzia. O Museu Histórico e Artístico do Maranhão vai celebrar 40 anos de fundação. A partir de amanhã acontece o projeto Férias no Museu, direcionado a crianças com oficina de percussão, contação de história, recreação e visitas monitoradas. Nossa edição de hoje fica por aqui. Para você um ótimo começo de semana. Até amanhã e reveja nosso site. Reveja as matérias em nosso site, tvguará.com. Até daqui a pouco no Dia News às 11h30 da noite. TV Guará, diferente por natureza.